Hoje é o meu dia de te desafiar, tá? Sim, eu vou lançar aqui o desafio pra você do outro lado, porque eu quero saber se você vai acertar as 5 frases que eu trouxe no vídeo de hoje, tá? Frases aí que tem relação com concordância verbal e concordância nominal. A vantagem disso é que quando você está estudando para concurso público, sempre vai cair uma questãozinha ou outra de concordância verbal e nominal, tá? Então é bom que você treine. Então, quero ver quantas você acerta. E a número 5, a última frase, não sei, eu acho que é a mais difícil. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia. E no vídeo de hoje nós vamos falar aí de concordância, tá? É um desafio para você do outro lado. Eu já fiz aula aqui no canal sobre concordância, então se você ficar aí com alguma dúvida, tem tudo aqui na descrição, tá? É claro que vou dar uma explicaçãozinha ali, mas se você quer aí mais detalhes, tem tudo aqui na descrição. Já tem um monte de vídeo aqui no canal sobre concordância verbal e também concordância nominal. Aproveita e já se inscreva no canal, tá? E você sabe, você tem que apoiar os professores aqui dentro da plataforma do YouTube, tá? A gente vai ficar muito feliz com a sua participação. E é claro, comenta, compartilha e indica esse vídeo para todo mundo. Sem mais delongas, respira e vem comigo. O vídeo de hoje é papum, tá? Bora lá então com a frase aí de número 1, que vai falar o seguinte, tá? Na loja pareciam haver poucos livros. A pergunta é simples e clara. Essa questão aqui, ela está certa ou está errada, tá? Vamos analisar então. Ó, eu quero saber se você está acertando aí do outro lado. Bom, olha que interessante. Quando a gente está olhando aqui, ó, pareciam haver, isso aqui é uma locução verbal. Então vou colocar aqui, ó, só, né, uma locução verbal. E olha que interessante, o verbo principal é o verbo haver. E a gente tem que tomar cuidado com esse verbo, né? O verbo haver, se ele tiver sentido aí de existir, tá? Ele vai ser impessoal e vai ficar aí no singular. E essa questão dele ter sentido de existir, tá? Ficar no singular, vai passar pro amiguinho, tá? Então é isso. Ele tem essa característica, ficar no singular no sentido de existir, e ele passa essa característica para o verbo auxiliar. Então o correto aqui vai ser, ó, parecia, tá? Parecia haver poucos livros na biblioteca. Isso porque, ó, na loja, tá? Existiam poucos livros. Verbo haver, no sentido de existir, fica no singular. E se é uma locução verbal aqui, essa característica vai passar aí para o verbo auxiliar. A primeira já está errada, então agora a gente vai corrigir a segunda frase. A segunda frase vai falar o seguinte: deve fazer anos que não o vejo, tá? Mais uma vez aqui a gente vai observar a presença de uma locução verbal. Muito cuidado com essas questões que envolvam a locução verbal. E aqui a gente tem também um verbo bem interessante. O verbo fazer, indicando o tempo passado, vou colocar aqui, você vai escrever do outro lado também, tá? E diz se você acertou. O verbo fazer, indicando o tempo passado, tá? Ele também é um verbo impessoal e vai ficar aí no singular. Essa mesma questão, né, dele ficar no singular, vai passar para o seu verbo auxiliar, como aqui em cima, né? Então, olha só, deve fazer anos, seria errado eu colocar devem fazer anos. Por quê, professor? Eu não entendi. O verbo fazer, indicando o tempo passado, fica no singular e ele passa, né, essa questão de estar no singular para o verbo aqui auxiliar. Então, vou colocar aqui de verde, porque a questão número 2 está correta, mesmo você achando muito estranho. Bora então para a questão número 3 e lembre-se que a quinta questão eu acho a mais difícil, tá? Vamos fazer aqui então a 3 e a gente vai chegar lá. Grande parte dos alunos do coral canta bem. E aí, gente, tá correto isso ou seria melhor? Grande parte dos alunos do coral cantam bem. Certo ou errado? Uma coisa que é importante você olhar aqui é essa expressão, grande parte, tá? E outra coisa que você deve observar, eu vou colocar de rosa aí para chamar a sua atenção, é isso aqui, tá? Nesse caso, grande parte, quando eu falo assim, grande parte, o verbo, ele pode ficar no singular. Então aqui está correto, grande parte canta bem.
Mas, olha que interessante, eu tenho esse termo aqui, ó, dois alunos, que está no plural. Então, olha que interessante, neste caso da número 3, por eu ter a expressão partitiva grande parte e também por eu ter aqui, ó, dois alunos que está no plural, nesse caso, a frase 3 também está correta. Porque eu poderia fazer grande parte do coral canta bem, esse canta estaria concordando com a expressão grande parte, ou eu poderia fazer aí, ó, grande parte dos alunos do coral, eu poderia fazer, ó, cantam, tá? Poderia colocar cantam bem, mas aí no caso o cantam estaria concordando com dois alunos, tá? Então muito cuidado. Se eu tiver só a expressão partitiva aqui, ó, singular. Se eu tiver agora depois uma expressão no plural, você também pode fazer essa concordância no plural, tá? Então, digamos que você acertou o número 3. Você falou canta ou cantam, certo para você, você acertou. A próxima questão é muito conhecida, uma questão de concordância nominal. Vamos analisar, tá? Essa aqui você vai acertar também, olha só. É proibido entrada de animal, tá? Olha que interessante, a expressão é proibido sempre cai em concurso. E é o seguinte, se a expressão é proibido não vier com determinante, tá? Ela vai ficar no plural. Então, olha só, é proibido entrada de animal. Não tem determinante, não tem, por exemplo, um artigo. Então, nesse caso, está correto. Eu vou colocar aqui, ó, correto, tá? Mas, se eu tivesse assim, ó, por exemplo, é proibido, se eu tivesse um azinho aqui, ó, a entrada. E aí? Nesse caso, eu teria aqui um determinante, que seria esse a entrada. E a expressão é proibido deveria ficar assim, ó, é proibida, tá? Porque, no caso, vamos concordar com esse azinho aqui, esse a um determinante. Então é aquilo, tem determinante, faz a concordância, é proibida a determinante, a entrada. Não tem, é proibido. E agora ficou fácil, tá? A gente vai então para aquela questão maravilhosa, a número 5, que eu quero saber se você vai acertar. A próxima questão é a seguinte, tá? R$200 é suficiente. Bom, R$200 é suficiente, são suficientes. E aí, gente? Como é que você vai fazer? Você acha que está correta ou está errada? Você sabia que você já sabe a resposta da número 5? Você já sabe porque quando eu tenho essa expressão aqui, ó, é suficiente, tem a mesma regrinha da número 4, dessa expressão aqui. Ou seja, se eu tiver um determinante, aí iremos para o plural. Se eu não tiver, vai ficar no singular. Então, quando a gente fala assim, é proibido, é necessário, é suficiente, essas três, tá? Tem vídeo aqui no canal sobre isso. Elas ficarão aí, basicamente, vamos colocar assim, né? No singular, no masculino, no caso de é proibido, porque ela não tem um determinante. É o mesmo caso aqui, né? R$200 é suficiente. Não tem nenhum determinante aqui. Então, essa frase também estaria correta. Mas, se eu tivesse assim, tá? Se eu tivesse os 200, tá? Os R$200. Aí, por eu ter esse determinante os, o verbo ali deveria ir para o plural. Então, aqui ficaria são suficientes. Tudo iria para o plural, mas por conta do determinante. Então, você não pode esquecer que essa expressão é suficiente também entra basicamente aí na regrinha do é proibido, tá? Olhe sempre se tem ou não um determinante. Agora, diz aqui nos comentários se você caiu na pegadinha do número 5, se você sabia, se você não sabia, se você acertou, se você não errou, diz aqui pra mim nos comentários. 5 frases de concordância verbal aí misturado também com concordância nominal. E aí? Diz aqui nos comentários pra mim, por favor, se você mandou bem, se você não mandou bem. Diz ou então assim, entendi ou adorei. Já tá bom o comentário, tá? Dá um like também e indica esse canal pra todo mundo, tá? Vou ficando por aqui. Claro, muito obrigado pela sua participação.
Um beijo e até a próxima.